Olá, outra vez. Bem-vindos a mais uma apresentação sobre rotas e caminhos do Japão Antigo. Isto é um vídeo misto, é um vídeo que é tipo vlog, tutorial, guia, etc. Esse estilo de vídeo em que eu apareço. Mas também tem informação, ou formação, se vocês quiserem entendê-la nesse sentido, ao longo desta apresentação que eu preparei para vocês. Se ainda não viram as outras partes, porque esta é a parte 4, se ainda não viram as outras partes, vai aparecer aqui em cima um link para a primeira dessas partes. Existem informações que são relevantes, mesmo para este caminho, nas outras partes, ou seja, que eu não vou repetir aqui por parte do princípio que vocês foram ver as outras. Portanto, mesmo que vocês só tenham interesse no Nakasendo, que é o tema deste vídeo, é a rota que vou tratar aqui, mas vejam as outras também, porque é. Então, nesta série, nesta série de apresentações, melhor dizendo, eu falo dos Kaido, dos caminhos históricos das rotas antigas do Japão, e falo em particular do Go-Kaido, das 5 rotas ou caminhos antigos da ilha de Honshu, do Japão, formalizados e tornados caminhos permanentes durante o período Edo. Então já tratei o Hoshukaido, foi o primeiro, a seguir o Nikokaido, a seguir o Koshukaido, foi o último, e hoje nós vamos conversar sobre o Nakasendo. Quando eu falo destas rotas tendo em conta, por exemplo, a sua história, a sua origem, o que é que elas têm de característico, o que é que elas são, portanto, qual é o conteúdo patrimonial, porque essa é a minha área, património cultural, qual é o conteúdo patrimonial, qual é o património cultural, seja ele material ou imaterial, seja tangível ou intangível, o que é que há de conteúdo cultural nesses caminhos. E também tenho outra intenção que é tornar muito próximo, a tornar muito acessível a vocês que veem estes vídeos, realmente ponderar o que é que podem ver e visitar, como é que podem inserir estas rotas, estes caminhos nos vossos itinerários de viagens, não é? De uma maneira execuível, de uma maneira prática. Claro, eu já recebi alguns comentários dos outros vídeos, claro que as pessoas podem fazer estas rotas a pé, as pessoas podem pegar nas suas botas de caminhada e fazer estas rotas do princípio ao fim a pé. Como se diz, be my guest, divirtam-se. É possível fazê-lo. Contudo, eu aqui nestes vídeos tento-me focar numa maneira mais prática de pôr secções destas rotas num outro itinerário de visita, partindo do princípio que vocês não vão fazer a rota do princípio ao fim a pé, mas podem fazê-lo, nada o impede. Estão a perceber? Eu aqui também, os vídeos não os quero fazer demasiado longos, então não falo de tudo ao longo das rotas. Também não falo de tudo do ponto de vista dos alojamentos, da logística, da segurança, dos guias locais. Portanto, isso são outros conteúdos que são relevantes. O facto de eu não tratar disso nos vídeos não significa que isso não seja também necessário preparar antes de ir para os caminhos. Significa apenas que vocês precisam de, para além destes vídeos, ir um bocadinho mais fundo. Então, no vídeo de hoje, que é sobre o Nakasendo, como eu já disse no vídeo anterior, o Nakasendo é uma das rotas mais compridas, tal como o Tokaido. Então ela tem essencialmente duas partes. Tem a secção de Nihonbashi, que é em Tóquio, até ao sítio onde o Koshukaido toca no Nakasendo. E depois tem a outra secção, do sítio onde o Koshukaido toca no Nakasendo, até à outra ponta do caminho, que é Kyoto. É a zona de Kansai. Estas duas partes do Nakasendo são muito diferentes e eu vou-me focar neste vídeo apenas nesta parte, na parte mais ou menos a meio do caminho para o lado de Kyoto. E porquê? Porque é realmente muito extenso. E também vou deixar aqui um desafio, que é quando vocês subscreverem todos o canal, quando toda a gente está aqui a ver o vídeo já tiver subscrito o canal, e quando convidar outras pessoas a subscreverem o canal, e quando o canal chegar finalmente às 1000 subscrições, eu faço a outra parte do Nakasendo. Isto porque eu quero muito chegar às 1000 subscrições para ter outras coisas que eu posso fazer com o canal para vocês que estão aí desse lado a ver. Por exemplo, o chat permanente, os posts de vídeo e texto, a interação com a comunidade, o ter páginas comunitárias, etc. Não tem nada a ver com o revenue, não tem nada a ver com os dividendos, porque este é um canal sem fins lucrativos, não está inscrito como sendo um canal comercial, digamos assim, não tem patrocínios, não tem vídeos patrocinados, não tem posts de publicidade, etc.
Portanto, eu não estou a fazer o canal como sendo uma atividade comercial, contudo, o facto de ter mais subscritores permite a quem faz YouTube ter mais interação com quem assiste e poder fazer mais coisas. Então, eu acho que seria também bom para o canal continuar a chegar a vocês mais customizado, de acordo com o que vocês precisam de saber e querem, porque é um canal educativo. Então, quando chegar aos 1000, eu faço o resto do Nakasendo, a parte ali a vermelho. Naka Sendo, olhem para o kanji, quem já sabe um bocadinho de kanji, é basicamente o caminho do centro das montanhas, o caminho do lado de dentro ou o caminho central das montanhas. De facto, quando, ainda antes de se determinar que isto era o Naka Sendo, quando havia a necessidade de ligar a zona de Kansai em geral, não é? Kyoto, Osaka, Nara, a zona da maior parte dos túmulos Kofun, que é a zona das antigas capitais do Japão, não é? As capitais do Japão foram andando a mudar de sítio, sempre ali naquela zona, as antigas do período Nara, etc. Quando essa zona precisava de se ligar com as cordilheiras montanhosas do centro-leste da ilha de Honshu, criaram-se uma série de caminhos. E o Nakasendo veio a ser um desses caminhos. Estão a perceber? Porque reparem, para os japoneses, isto é muito comum eles dividirem o Japão, como está aqui na figura, entre parte ocidental e parte oriental, parte oeste e parte este. Se calhar para quem não é japonês e sobretudo para quem é ocidental, vê muito o Japão como sendo uma coisa norte-sul, mas reparem que ele na verdade é diagonal. Ele na verdade, o Japão, o arquipélago do Japão, se tivermos a ver um mapa com orientação norte-sul, este-oeste, o Japão parece que tem uma metade oeste e uma metade este. Na metade este, a organização administrativa antiga, o Gokishido, tinha um nome para estas cordilheiras de montanhas orientais, Tosando. E os caminhos de Tosando até a zona de Kansai é que vieram a formar o Nakasendo. As antigas províncias do Japão, as províncias do período do Sengoku Jidai, do período do Reino de Combatentes, começam mais ou menos em 1467, com a Guerra de Onin, mede pelo meio o período da chegada dos portugueses ao Japão e termina mais ou menos em 1615. Convenciona-se que o cerco de Osaka é a data para terminar o período Sengoku Jidai. As províncias antigas do Japão durante este período, que estão aqui assinaladas no mapa, segundo os clãs que as governavam respectivamente, elas precisavam de estar unidas tanto à zona das capitais antigas como depois ao início da cidade de Edo. Então, elas queriam ter ligação do caminho das montanhas ao caminho costeiro, que é o Tokaido. E por isso estes clãs estavam em contacto uns com os outros, a província de Ida, a de Shinano, a de Kai, que já falei no vídeo anterior, porque passa lá Koshukaido, e a província de Mino. Estes senhores feudais queriam ter não só o que veio mais tarde a ser o Nakasendo a funcionar, como também o que veio mais tarde a ser o Tokaido a funcionar, e tinham uma série de caminhos entre eles, entre o Nakasendo e o Tokaido, que atravessavam estas. Agora, a partir daqui, vou dar em exclusivo conteúdos sobre o Nakasendo, que eu digo em exclusivo porque são conteúdos que normalmente só estão disponíveis para quem me contrata em serviços de consultoria, sejam grupos ou individuais ou empresas, para planificar viagens e roteiros e criar programas. E quando eu coloco aqui estas coisas em exclusivo é porque eu sei que elas não existem disponíveis ao público de maneira comercial ou não, ou em livros ou em blogs, etc. Eu sei que elas não existem disponíveis para o público português, não existem disponíveis em língua portuguesa para o público português e também não existem disponíveis de uma maneira assim prática. E eu quero-vos dar apenas uma ideia de que vocês podem fazer. Às vezes as pessoas tiram as coisas da sua bucket list, tiram as coisas da sua lista de coisas que podem fazer, porque nem sabem como começar a planear, como imaginar. Eu quero-vos dar uma ideia daquilo que o Japão concreto é, daquilo que o Japão tem de potencial para vocês desenharem a vossa rota e a vossa visita como vocês quiserem. E também porque eu acho que mais vale eu libertar alguns conteúdos exclusivos do meu canal do que algumas coisas do meu blog ou do meu Facebook ou etc. depois irem parar a programas comerciais quando eu não dei permissão para isso. Portanto, pelo menos fica aqui dito que é da minha autoria.
Então, há aqui uma zona que eu me vou focar, como está aqui assinalado na bolinha preta. Eu vou-me focar, hipoteticamente, se vocês saírem da zona de Kyoto e começarem por aí a fazer esta rota, a zona do Lago Biwa, que é muito acessível se vocês vierem de Kyoto. E aqui começa. Então, se vocês fizerem a partir da estação central de Kyoto até à zona de Azuchi. Azuchi é muito, muito importante visitar se vocês forem amantes de história do Japão. E até se tiverem interesse sobre os temas que também são os temas da minha investigação académica, que é a presença dos portugueses no Japão e as transformações no Japão naquela altura, nos séculos XVI e XVII. Esta viagem de comboio é super rápida, é menos de 1 hora. Vocês vão estar na zona do Lago Biwa, que é uma zona vastíssima, porque o lago é gigantesco. E eu recomendo que vocês saiam em Azuchi. E agora a seguir vou dar recomendações de uma rotazinha que vocês podem fazer a pé, ou de bicicleta, ou de carro alugado nesta zona. Não contem com os transportes públicos aqui, sobretudo para esta rota, mas realmente pé, bicicleta ou carro alugado dá para fazer isto. Existem alguns pontos aqui culturais de interesse. O Hashimambori, obviamente o Azuki-jo, o Castelo de Azuki, e o Museu Oda Nobunaga. E se quiserem ir um bocadinho mais longe e ir ver o Lago Biwa, nada vos impede, sobretudo se tiverem carro alugado, de irem mesmo ver o Lago Biwa. O primeiro sítio que eu queria que vocês vissem é um sítio que é uma recriação de um ambiente do período Edo. Ou seja, as casas que estão lá são históricas, não é uma recriação estilo Disneyland, em que as coisas são uma fachada e são falsas. As casas que estão lá são património cultural classificado, são históricas. É um sítio que tem canais que eram utilizados inicialmente para transporte de mercadorias, de barco. Estas casas com as ripas de madeira verticais, que são muito características das casas à beira dos lagos. O sítio é lindo para se ver com as cerejeiras em flor na primavera. Se vocês forem lá, façam o passeio do barco debaixo das cerejeiras. É muito pitoresco, podem fazer estas caminhadas à beira do canal, atravessar as pontezinhas de um lado para o outro. Apenas uma pequena zona, mas vale a pena ir ver. A outra é o antigo castelo, obviamente, da Azuchi, que tem muito, muito perto dela o antigo seminário. Recordo-vos que isto corresponde à zona em que os missionários, por via das rotas dos portugueses para o Japão, estavam a implementar-se em força no Japão. Os restos do seminário são só a indicação do local, não há muitos vestígios arqueológicos, mas está lá marcado. O castelo era importantíssimo para a organização política e militar do Japão daquela altura. Esta é uma gravura antiga em que vos mostro como é que era a colina do castelo. Era um verdadeiro donjon no alto do monte, rodeado de rios e canais, portanto, muito bom em termos de acessos, mas ao mesmo tempo muito bem defensável. Vocês, se forem, antes ou depois de verem o sítio do castelo concretamente, se forem ao Museu Nobunaga, vocês podem ver recriações deste castelo em maquetes e podem também ver recriações da casa de chá toda forrada a folha de ouro construído para esse castelo. E depois eu recomendo este percurso a pé, a partir do museu, para ver o Kyorimbo, o templo. Porquê? Porque é só 1 hora a pé. Eu comecei a fazer isto, obviamente, sozinha e depois comecei a fazer isto com outras pessoas. Eu acho que só é mesmo, mesmo difícil se for à Torreira do Sol, tipo em agosto, julho, agosto, mas em qualquer outra altura do ano eu acho que se faz bem. O terreno aqui é bastante plano. Só há um monte, mesmo onde era o castelo, o resto é muito plano, daí extremamente defensável. E este templo em particular é lindíssimo no outono, portanto recomendo muito que vocês visitem. Eu visitei no verão uma vez e visitei no outono outra vez. No outono é breathtaking, no outono fica explode de vermelho, de cor de fogo, é lindíssimo. E é muito sossegado, não é nada disto do que eu estou a dizer aqui são ratoeiras turísticas ou atrações extremamente populares, antes pelo contrário, vocês não vão ver lá ninguém, poucos japoneses, nenhuns ocidentais. Também não estejam a contar que as coisas estejam propriamente indicadas em inglês ou apareçam nos roteiros turísticos ou as pessoas vos entendam em inglês.
Depois do templo, se vocês quiserem fazer uma parte da antiga rota do Nakasendo, ela existe e está devidamente marcada. Quando vocês sabem o que estão à procura, também não é assim muito óbvio. É uma zona que vocês atravessam algumas estradas municipais, mas não é uma zona de muito movimento, não é perigoso. O Nakasendo está marcado. Eu recomendo que vocês vão pelo menos até chegarem perto da linha do comboio do Gokasho, que está aqui marcado ao lado. Se depois vocês já estiverem cansados, o bom deste caminho é que vocês têm muitas hipóteses para, se já estiverem cansados, podem parar e entrar no comboio e prosseguir viagem. Ou podem ir um bocadinho mais à frente. Então, como têm muitas hipóteses destas, por isso é que eu recomendo esta rota. Para pessoas que ainda não sabem muito bem qual é o seu nível de esforço em trekking. Portanto, vocês podem simplesmente ir continuando o Nakasendo, vão atravessar a ponte, Miyuki, vale a pena, é gira. Mais à frente tem outro ponto em que estão muito perto da estação de Ishigawa, podem ir diretamente para a estação ou podem continuar mais para a frente. Se vocês entrarem na estação em Ishigawa, vocês devem depois sair em Takamiya ou lá em frente, como está aqui indicado no mapa. Ou então fazem este último troço a pé, que este último troço já é 2 horas e meia. Porquê é que eu vos recomendo que vocês vão para a zona de Yasui? Não tem nada a ver com não tem nada a ver com o estabelecimento em si, mas há aqui um ryokan que é indicado como um dos melhores da região e Hikone, que é o nome deste sítio na costa do lago, Hikone é um sítio caro para se estar. É um sítio onde a relação qualidade-preço é mais para o alto. Estão a ver? E ficarem num ryokan nesta zona, eu acho que ele tem uma boa relação qualidade-preço, ele chama-se mesmo Yasui, tem banhos clássicos dos ryokans termais, tem uma gastronomia incrível, portanto vale a pena vocês reservarem com jantar e com pequeno almoço e com tudo a que têm direito. As camas são maioritariamente estilo tradicional japonês, em futon. Os quartos são lindos. Se vocês não quiserem ficar numa coisa tão cara como o Yasui, porque é na ordem dos 400 euros por quarto, apesar de ser um quarto que dá para ir para 6 pessoas. Mas vocês têm muitas opções, este mapa é só um levantamento por alto, vocês têm muitas opções de alojamentos a menos de 100 euros por noite aqui nesta zona do Lago Biwa. Como vocês podem ver, Hikone é onde tem a maior concentração, portanto, não vale a pena vocês ficarem em Ashigawa, vale a pena vocês ou andarem aquelas 2 horas e meia para cima, ou irem de comboio um bocadinho para cima e ficarem aí. E isso fez o vosso primeiro dia. Portanto, saíram de Kyoto cedo, tiveram a zona dos canais, tiveram a zona do património cultural, foram ver um sítio de um castelo antigo, foram a um museu com a recriação do castelo antigo, foram a um templo lindíssimo, caminharam bastante e depois descansam e retemperam a vossa energia. Por isso é que eu acho que compensam o Ryokan no final de um dia como este. Prosseguindo a minha sugestão de percurso, vocês depois fazem, como está aqui indicado no mapa, uma pequena linha local até Maibara, que é assim um hub em que tem várias linhas diferentes. Em Maibara depois podem mudar de linha. Aqui vocês têm essencialmente duas opções. Vocês podem fazer o percurso usando linhas férreas, linhas de comboio, passando por Gifu e parando em Gifu para verem coisas de Gifu é um sítio onde vocês têm também bastante património cultural para visitar, portanto não vou agora aqui desdobrar o vídeo em vamos visitar Gifu, que isso é outra coisa, mas sim, vocês podem parar lá e visitar e depois ir até Otajuku, que é o sítio onde vão começar a fazer o Nakasendo a sério, caminhar o Nakasendo nas montanhas, ou vocês podem fazer o percurso passando por Nagoya, que é uma outra opção, e aí eu diria que vocês vão até Nagoya e ficam em Nagoya o resto do dia. Há coisas que eu gosto de fazer com as pessoas em Nagoya e que eu posso recomendar aqui, porque já escrevi artigos para o Japan Travel sobre isso. Por exemplo, em Nagoya, acho que vale a pena vocês irem ver o Museu Comemorativo da Indústria e Tecnologia da Toyota. Acho que vale a pena vocês irem ver o património industrial classificado. Acho que vale a pena irem ver o castelo. Não porque seja um castelo histórico antigo, mas porque é um castelo em que os interiores estão completamente renovados e vocês podem ter um feeling muito concreto do que era a decoração e o interior e a sensação do espaço e de opulência de um castelo antigo em Nagoya. Portanto, normalmente quando vocês vão a castelos históricos, por exemplo, o Imeji, não há lá nada dentro, não é? O recheio está em museus, ou está em galerias, ou está guardado. Quando vocês vão a um castelo recriado, em que os interiores foram historicamente criados como réplicas dos originais, vocês têm outro tipo de experiência, que é a experiência de estarem lá como as pessoas estavam lá quando aquilo era usado. E o de Nagoya é um desses.
Então, há coisas suficientes para fazerem em Nagoya e passarem lá uma noite e depois então irem de Nagoya para Otajuku para fazer o Nankansen. Portanto, lá está, depende de quanto é que vocês querem prolongar o vosso percurso e se vocês dão prioridade às coisas que vocês têm para fazer em Gifu ou se dão prioridade ao estilo de coisas que podem fazer em Nagoya. Ou se falam comigo para eu vos ajudar a decidir. Depois, quando vocês chegam ao Otajuku, de facto, ao Otajuku existe uma espécie de centro interpretativo do Nakasendo, porque isto era uma das post towns, uma das cidades do Nakasendo antigo, e eu diria para começarem a fazer o Nakasendo a pé, de caminhada a sério aqui. Vão à beira do rio Kiso, é muito bonita a fase inicial, não se esqueçam de atravessar a ponte de Ota para pegarem o Nakasendo no outro lado. Ele está marcado, como vocês podem ver aqui, eles têm aquelas setas verdes com a linha a castanho, portanto é uma coisa assim, sabem, basta vocês levantarem os olhos, vocês quando começam a identificar estas setas, elas existem sobretudo a partir aqui de Ota, mas também mais para a frente, e vocês têm também uns marcos mais modernos, mais contemporâneos, como este aqui, na figura que eu salientei, fotografei, está fotografado de 2 ângulos diferentes. Se vocês fizerem o percurso de Otajuku a Fushimizuku, é mais ou menos 90 minutos. E se quiserem ir até Mitakejuku, é mais uns 30 ou 40 minutos, depende um bocado de quanto tempo vocês param para tirar fotografias e etc. Mas é uma parte do caminho ainda fácil e ainda dentro de povoações. Ou seja, podem ir a casas de banho, em lojas de conveniência se tiverem vontade, podem comprar água quando quiserem, podem parar para descansar quando quiserem, etc. Portanto, é civilizado ainda dentro da parte civilizada. Quando chegam a Mitake, eu acho que vocês devem apanhar comboio e fazer este percurso que eu digo aqui, ir até Kani, trocar para a linha Taita, seguir até Tajimi, apanhar a linha Shuo, ir até Nakatsugawa. O percurso todo demora mais ou menos 2 horas. Ou seja, este percurso que eu recomendei aqui é um percurso em que vocês fazem uma parte do Nakasendo que hoje em dia corresponde a um caminho que passa por povoações. Que é para vocês saberem como é que o Nakasendo é quando ele passa por povoações, quando ele passa por zona civilizada e quando ele não é muito íngreme, nem muito difícil, nem vocês perdem o norte, etc. Podem pedir indicações, etc. Portanto, é o Nakasendo versão civilizada. Se vocês não quiserem ter esta experiência e querem ir hardcore Nakasendo nas montanhas, ignorem esta parte e vão diretamente para a parte diferente, parte a seguir, que é ir até Magomejuku, a partir de Nakatsugawa, e quando vocês vão para Magomejuku, a partir daí já só há mesmo Nakasendo na montanha, a sério. É que nem pavimento em algumas secções existe. O que é a Magomejuku? Magomejuku e o percurso entre Magome e Tsumago, são duas destas post towns do Nakasendo, é um percurso de montanha. É um percurso que os caminheiros antigos tinham que fazer empoleirados em burros. Hoje em dia é um percurso que é considerado turístico, ou seja, é um percurso que está preparado, minimamente preparado para vocês. Tem marcos a indicar a chegada, tem pontos marcados a dizer este é o ponto da fotografia, mas antigamente as gravuras mostram muito bem, antigamente era assim. Com sorte tinham as encostas talhadas para que a estrada se mantivesse, mas quando havia uma enxurrada havia partes da estrada que nem existiam. Agora não. Agora tem, em muitas zonas, tem um pavimento de pedrinha, como este que está aqui na entrada de Magome. Magome é uma vilazinha, uma antiga post town, que hoje em dia é uma vilazinha de ponto inicial deste trecho de Magome até Tsumago, e portanto é muito fofa, é muito gira, também é muito turística, não é o melhor sítio para comprarem souvenirs, acho que estão um bocado inflacionados, mas é bom para vocês comprarem aquelas coisas que vocês precisam durante o caminho, que é essencialmente comida calórica e água, irem à casa de banho e descansarem. E também tem algumas coisas engraçadas para visitar, antigas estalagens, etc. Se vocês chegarem lá à noite no final de um percurso, fiquem a dormir em Magome e comecem o percurso da caminhada a partir de Magome no dia seguinte, que é o que eu recomendo aqui. Eu recomendo, se vocês repararem, eu recomendo que vocês cheguem a Magome no final de um dia e fiquem lá. Existem sítios para ficar lá. Depois, o trecho entre Magome e Tsumago. Existem sítios para ficar, mas vocês têm que marcar com muita antecedência, porque os sítios não têm muita disponibilidade. Então, muita antecedência, tipo,
entre 6 meses a 1 ano de antecedência. Menos de 6 meses é difícil. Se for uma pessoa, talvez, mas se for assim, a partir de 4 pessoas é muito difícil. O trecho, a partir de Magomé e Tsumago, de facto é montanha. Vocês sobem e descem muito. Vocês passam por cascatas, passam por desfiladeiros, não podem ter medo das alturas, etc. E por causa desta coisa de ser muito a subir e a descer, sobretudo a subir, depende. Há pessoas que fazem isto rápido e há pessoas que fazem isto devagar. Eu acho que toda a gente deve fazer as coisas ao seu ritmo. Ninguém deve andar aqui a tentar correr maratona. Há zonas onde o pavimento está bem marcado, há outras que não, mas tem sempre setas. Há coisas para fazer ao longo do caminho, no sentido em, há coisas para ver, há sítios que têm valor patrimonial para vocês apreciarem. Portanto, depende muito de como é que vocês usufruem do caminho. São mais ou menos 8 km, mas não vou dizer, as pessoas fazem isto em 2 horas. Há pessoas que fazem 6, há pessoas que fazem em 2. Depende de quanto vocês estão numa de desfrutar ou despachar. Eu acho que é um bocado um desperdício andar numa de despachar. Contudo, há certas coisas que vocês têm que saber, como por exemplo isto. Quando vocês virem estas campainhas, é para vocês tocarem, que é para afastarem os ursos do caminho. Quando vocês virem estas setas, é para vocês seguirem as setas, não é para andarem fora do caminho. Porque fora do caminho não está preparado. Portanto, fora do caminho podem ter resvalamento de terras, queda de pedras, etc. Quando virem estas pedrinhas amontoadas ao longo do caminho, é simplesmente um hábito dos caminheiros de porem pedrinhas pequeninas em cima das outras pedrinhas. O caminho é lindíssimo. Vocês passam por cascatas, sobretudo se passarem na primavera, quando ainda há a fase do degelo, vocês passam por cascatas abundantes. O que é que vocês não podem fazer? Porque está estipulado por lei, porque aquilo é património cultural classificado, a zona de montanha, a zona de parque natural. Vocês não podem fazer fogo vivo, não podem criar. Pode criar um incêndio, reparem. Vocês não podem fazer fogueiras, fogo vivo, para aquecer comida, outra coisa. Não podem. Churrasco, não podem. Também não podem pernoitar lá. Ou seja, se vocês estão a contar ir fazer este caminho e não marcar alojamento, nem em Magomé, nem em Tsumago, nem nada à volta, e pensarem, eu vou e mesmo que fique de noite eu tenho material de campismo, vocês não podem acampar nesta área de montanha, à beira do caminho, e se vocês saírem do caminho, vocês estão muito vulneráveis a ursos e outros animais e não podem mesmo fazê-lo. Depois não podem deixar lixo, nem lixo que seja biodegradável podem deixar. Portanto, às vezes as pessoas podem achar, como tenho biodegradável, sei lá, por exemplo, um caroço de uma maçã, um saco de papel. Não, não podem, mesmo que seja biodegradável. E também não podem dar comida a animais, porque senão os animais habituam-se a seguir as pessoas para que elas lhes deem comida. Isso é extremamente perigoso, sobretudo no caso dos ursos, dos veados também, mas de animais em geral. Não podem dar comida a animais. Depois, também é proibido neste percurso fotografar outros caminhantes sem permissão. Há pessoas que tiram férias das empresas para irem fazer estas caminhadas durante 2 ou 3 dias, mas não querem que as empresas saibam onde é que eles estiveram e vocês podem pôr as fotografias nas redes sociais. Claro que existe uma contra-justificação para isso. Vocês podem dizer, mas ninguém vai ligar esta pessoa à fotografia que eu pus no meu Facebook ou no meu Instagram. Talvez não. Mas esta é a justificação que eles dão para não ser permitido fotografar outros caminhantes. Respeitem as regras dos locais. Não podem fotografar visitas de estudo ou estudantes, portanto, menores de idade. Não podem retirar lembranças do caminho, como pedras, tabuletas, plantas, etc. Não podem marcar árvores ou pedras ou outros elementos naturais com esgrafitado a marcar ou com escrita. E também não podem usar a floresta como casa de banho, portanto vão antes ou depois. Depois, quando vocês chegam a Tsumago, o fim da rota de Magomé a Tsumago turística é realmente ali, na Post Town de Tsumago, mas lá está, como eu digo aqui, eu dou-vos indicações que eu acho que são práticas de vocês integrarem num percurso mais vasto. Então eu acho que mais vale vocês caminharem mais 1 hora e irem até Nagizo.
A caminhada de mais 1 hora até Nagiso continua a ser no Nakasendo, portanto vocês continuam a fazer o Nakasendo a pé, mas indo até Nagiso. Já não é o percurso histórico, já não é o percurso cénico, mas continua a ser bonito e continua a ser maioritariamente por dentro de uma zona florestal, e é sobretudo porque Nagiso tem essa sim estação de comboio e Tsumago não tem. Portanto, reparem, se vocês quiserem fazer esta rotazinha do Nakasendo não circular, e ainda assim irem parar ao outro lado, onde estão facilmente de acesso para todo lado, vão até Nagiso. Se quiserem fazer uma roda circular, têm que voltar para trás, para Magome. Quando vocês estão em Nagiso, se seguirem para norte, vão para a zona de Nagano, não é cidade de Nagano, é prefeitura, região de Nagano. Se vocês forem para sul, vão para, outra vez, Nagoya ou Gifu. É como vocês quiserem. Ou para Aichi, se vocês quiserem ir por aí. Portanto, este percursozinho de 1 hora a mais vale a pena fazer. Se vocês quiserem não, não terminar por aí e continuar a fazer os chamados Alpes japoneses, o Nakasendo nos Alpes japoneses, be my guest, outra vez. Portanto, continuem, tem todas estas post towns pelo caminho. No mapa aqui ao lado, vocês reparem que Tsumago Juku aparece em baixo, na figura, portanto, reparem que há muitas outras post towns que vocês fazerem. Está bem, podem fazer. Eu diria que o resto que eu indiquei antes já é uma boa amostra e está muito bem ligado em termos de acessos, mas se quiserem fazer estas, estão à vontade. Como já vos tinha dito, quando chegarmos aos 1000 subscritores no canal, eu falo mais tanto destas post towns ao longo dos Alpes japoneses, como do resto do Nakasendo.